Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje, nós vamos responder exercícios sobre as partículas mensageiras, né? Que são os fótons, os gluons, as partículas, né? Que são os bósons W e Z, e os gravitons, né? Essa partícula hipotética que ainda está no mundo aí das ideias, né? Que são esses gravitons. Mas já tem indícios, né? Que elas possam existir, até levando em consideração ao modelo das outras forças, das outras partículas, né, que fazem parte aí dessa relação de forças, tá ok? E nós vamos falar também dos ândrons, né, das partículas andrônicas, certo? Isso tudo em exercício. Então fica bem ligadinho. Tem muita coisa legal aqui, certo? Sobre essas partículas mensageiras e os ândrons, tá certo? Então, você sempre daquele jeito, vamos indicar qual é a resposta correta, depois vamos comentar as demais, né? Saber por que não está correta, ok? Então pega papel, caneta, faz as suas anotações, respondam junto comigo, lógico, né? E se você perdeu a aula sobre essas partículas mensageiras, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, certo? Então acesse a plataforma, lá você vai encontrar já essa aula e outras aulas também, tá certo? Além disso, você pode fazer a sua pesquisa, né? Nos seus livros aí, didático, né? Tem sempre alguma coisa, você é aluno do terceiro ano, tem sempre alguma coisa lá sobre essas partículas, tá certo? Ou pode pesquisar na internet, sem problema nenhum, certo? Faça sua pesquisa na internet, só toma cuidado, né, aí da fonte que você está fazendo a sua pesquisa, tá certo? Mas tem muita coisa legal também, tá ok? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: analise as informações abaixo, certo? Isso relativas à explicação do efeito fotoelétrico, né, do fenômeno fotoelétrico, tendo como base o modelo corpuscular da luz, certo? Quando ele fala corpuscular aqui na questão, porque nós temos a seguinte definição: a luz ela tem um comportamento dual. O que é isso? Ora ela pode se comportar como onda e ora ela pode se comportar como matéria, certo? Nunca pode coexistir os dois lados, certo? Ou é onda ou é matéria. Então, quando a gente fala desse comportamento dual, isso vai depender do fenômeno que nós estamos relacionando com a luz. Neste caso, nós estamos falando do modelo corpuscular, tá certo? E não do modelo ondulatório, certo? Então vamos ver aqui quais são as afirmativas, né? Abaixo, e vamos fazer análise. Primeiro, a energia dos fótons da luz incidente é transferida para os elétrons no metal de forma quantizada, ok? Quando ele fala aqui de forma quantizada, é em forma de pequenos pacotes de energia, certo? Então, ele está dizendo o seguinte, que a energia dos fótons, né, a energia dessa partícula, né, que são os fótons, certo? Isso dá luz incidente, ele é transferida para os elétrons dos átomos, né? O elétron que é aquela parte, mas aquelas partículas menores que estão mais externas, tá ok? No metal de forma quantizada, que forma essa de pequenos pacotezinhos de energia, ok? Vamos ver se está correto ou não. 2. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos de uma superfície metálica depende apenas da frequência da luz incidente, certo? E da função trabalho do metal, tá ok? Então é o seguinte, nós temos ali uma questão de energia mínima para aquele elétron, ele está em uma determinada órbita, certo? A atomística dentro da química, né, o professor Alex, ele explica muito bem isso, sobre essas partículas que eles vão soltar, né, vão saltar, quer dizer, para camadas mais externas e retornar para camadas mais internas, ok? Então, para estar naquela camada, ele precisa de uma energia mínima para poder ele se manter ali, tá ok? E 3, em uma superfície metálica, elétrons devem ser ejetados, independentemente da frequência da luz incidente, desde que a intensidade seja alta o suficiente, pois está sendo transferida a energia ao metal. Então, essa questão aqui da superfície metálica e, né, esses elétrons sendo ejetados, ele está falando que não depende da frequência de vibração, mas sim da intensidade da luz, se for uma luz mais forte, uma luz mais fraca, vamos assim dizer. Então vamos ver
quais estão corretas, né? Então, dentre as análises, nós temos o seguinte: somente a 2 é verdadeira, somente a 1 e a 3, né? Somente a 1 e a 2 são verdadeiras, né? Somente a 3 ou todas são verdadeiras, né? Ok? Então, vamos ver qual a opção correta. A opção correta é a letra C, ó. Somente 1 e 2 são verdadeiras, certo? A 1 é justamente aquela questão dos pacotes de energia, né, que os elétrons eles vão absorver para poder ir para camadas mais externas ou até ser ejetado dos átomos, tá ok? E o 2, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos de uma superfície metálica depende apenas da frequência da luz. Olha só, depende da frequência, certo? Só a gente lembrar o seguinte: o espectro eletromagnético, quanto maior a frequência, maior é a sua energia, tá certo? Então aqui nós vamos, né, ter a mesma análise. Quando eu tenho uma frequência muito grande, é porque eu também tenho uma energia muito grande, tá ok? Então, então ele depende apenas da frequência da luz incidente, tá certo? E da função trabalho do metal. A função trabalho é aquela função de energia mínima, tá certo? A 3 ela está errada porque ela fala da intensidade e não depende da intensidade, depende da frequência, tá ok? Por mais forte que seja a luz, mas tenha uma baixa frequência, aí ele não vai conseguir receber essa energia toda, certo? Lembrando que a energia não depende da intensidade, né? A energia depende da frequência. Lembra lá da equaçãozinha, né? Que é o E igual ao H vezes o F, não é isso? Então, energia, frequência são grandezas aí diretamente proporcionais, tá ok? Então, por isso que a resposta é 1 e 2. 1 e 2 são as verdadeiras, tá ok? Certinho? Então, a questão ainda fala aqui dos fótons, lembrando que o efeito fotoelétrico, esse efeito fotoelétrico, né, que é justamente a gente tirar elétrons de átomos, não é, com a incidência dessa luz, tá ok? Essa energia do fóton de luz incidente, ok? E a força que age sobre ela é uma força eletromagnética. Vamos lembrar disso, tá ok? A relação que acontece ali no núcleo do átomo, tá ok? De prótons que estão no núcleo e os elétrons que estão na eletrosfera, aquilo ali acontece graças a forças eletromagnéticas, tá certo? Então, o fóton ele vai ser responsável por essas forças eletromagnéticas. E quando nós estamos aplicando energia externa, nós estamos mexendo nessa interação eletromagnética, tá ok? Então, só para esclarecer essa questão aí dessa partícula mensageira, certo? Questão 2. Os cientistas que estudam a física das partículas necessitam estudar o comportamento e as propriedades do núcleo atômico. Para estudar os componentes dos prótons, certo? No maior acelerador do mundo, recentemente inaugurado na Suíça, né? Isso, o LHC, certo? Que é o colisor de hadrons, né? Prótons de massa m e carga positiva q são disparados em colisão frontal com velocidades perpendiculares ao campo magnético, né, a campos magnéticos uniformes, sofrendo ação de forças magnéticas. Então, os campos magnéticos utilizados são uniformes e atuam perpendicularmente à velocidade destas partículas. Podemos afirmar que estas forças magnéticas, o que acontece com elas? Letra A. Mantém as velocidades escalares dos prótons constantes, mas os colocam em trajetórias circulares. Letra B. Mantém as velocidades escalares dos prótons constantes, mas colocam em trajetórias helicoidais. Letra C. Aumenta as velocidades escalares dos prótons e mantém suas trajetórias retilíneas. Letra D. Diminui as velocidades escalares dos prótons e mantém suas trajetórias retilíneas. E letra E. Não alteram as velocidades escalares dos prótons, nem alteram as suas trajetórias, certo? Então o texto ele fala o seguinte, porque o LHC ele é circular, tá certo? Então o que acontece? Esses prótons eles vão ter uma massa, certo? E eles vão ter uma carga positiva aqui, tá certo?
Então, no momento que eles entram lá naquele anel, eles vão ter que fazer um movimento circular. E esses campos magnéticos uniformes, eles servem justamente para isso, para poder manter essa curvatura nos movimentos, certo? Então, vamos entender qual é a opção correta, né? Ele pergunta, né, que os campos magnéticos utilizados são uniformes e atuam perpendicularmente à velocidade destas partículas, certo? Então podemos afirmar que qual delas estão corretas. Então, se você aqui analisou a questão e disse que a letra A está correta, certo? Então, você acertou. Eles vai manter as velocidades escalares dos prótons constantes, mas os colocam em trajetórias circulares, certo? Os prótons eles já entram lá acelerados, tá ok? Eles já entram lá acelerados. Então existe o seguinte: a aula de aceleradores de partículas, certo? Vem aí, né? É a aula futura. Mas acontece o seguinte: o acelerador de partículas, né? O exemplo do LHC, existe ali um acelerador linear, tá ok? Que é chamado de LINAC. E ali é que ele é acelerado, né? A primeira parte da aceleração acontece ali. Depois ele entra num anel menor, certo? Que é chamado de buster. Então ele entra nesse buster e ali ele vai ser acelerado. Então ele vai ser acelerado até chegar a uma aceleração, né? Ter uma energia mínima, vamos assim dizer, para poder ir para um anel maior, que é justamente no anel onde acontece aí as colisões. No caso do LHC são colisões. Ele é um colisor de âmbitos, ele é um colisor de partículas, tá certo? Mas nós temos outros aceleradores de partículas, certo? Do mesmo formato, não do mesmo tamanho, mas do mesmo formato. Inclusive aqui no Brasil nós temos um muito grande e um outro menor, tá certo? Mas que tem a mesma função, em que ele serve ali apenas para acelerar partículas, acelerar elétrons. E ali tu ter um resultado, certo? Dessa aceleração de partículas. Tu ter um produto daquilo, certo? Nós vamos falar isso bastante na aula sobre aceleradores de partículas, tá certo? Mas já adiantando, que existem aceleradores de partículas diferentes. Tem os colisores, que é o caso do LHC, que é o maior do mundo, né? Está lá na cidade de Genebra, entre a França e a Suíça, certo? Então ele pega ali subterrâneo a essa cidade, certo? Então ele é um grande acelerador e colisor de partículas, é subterrâneo por conta dos produtos que tem dessas colisões e existem ali as bases coletoras, né, de informações, certo? São sensores que tem ali, tá certo? Tem ali alguns sensores, são grandes estações, são imensas estações, onde eles conseguem ali fazer as análises, certo? Importantíssimo para o mundo da ciência, certo? Muito importante para a física a gente entender como é que funcionam essas partículas, certo? Ali é justamente para a gente observar essas partículas subatômicas, tá ok? Então vamos para a questão 3. A questão 3 é o seguinte, ó. Neste ano, né, que foi o ano de 1998, comemora-se o centenário da descoberta do elétron. Qual dos pesquisadores abaixo foi o principal responsável pela determinação, né, de sua carga elétrica? Certo? Então é o seguinte, quando a gente fala dessas partículas subatômicas, ok? A gente começa primeiro falando sobre o átomo, né? A estrutura atômica. Então essa estrutura atômica, primeiramente, não é? Falou-se ali que a menor parte da matéria seria o átomo, certo? A palavra átomo vem de não divisível, certo? Depois esse átomo ele começou a sofrer modificações. Modificações de que tipo? Modelos atômicos eles foram se aperfeiçoando com o passar do tempo. E um grande salto para o aperfeiçoamento desse modelo atômico é justamente a descoberta do elétron. Ok? A descoberta do elétron. Então nós temos aí o átomo, né, os modelos atômicos, que vem ali desde, né, da Grécia Antiga,
certo? Até modelos que aparecem aí com o passar do tempo, as pessoas estudando, se aperfeiçoando, visualizando, certo? Por intermédio aí da tecnologia, tá ok? E, né, dos próprios trabalhos anteriores, das observações anteriores, tá ok? Então, existem aí algumas teorias de alguns modelos atômicos que, de vez em quando, aí aparecem, tá certo? Então, o responsável, um dos responsáveis pela evolução desses modelos atômicos, tá certo? Dentre esses que estão aqui, nós temos o Millikan, o Rutherford, o Faraday, o Thomson, né? O J.J. Thomson e o Coulomb, né? Então, deles, quem foi, né, o principal responsável pela determinação de sua carga elétrica do elétron é o Millikan, tá ok? Então, o Millikan lá na letra A, ele que foi responsável, né? Vamos falar dos outros. O Rutherford ele vai falar ali sobre o modelo atômico, né? É planetário. Então nós temos ali um núcleo e os elétrons ali em torno desse núcleo, tá ok? Ele fala desse modelo planetário. Então esse núcleo ali seria um próton, por exemplo. Se a gente for falar né, seriam partículas positivas ali e as negativas ao redor, tá ok? Então essa é a contribuição do Rutherford, que depois o Bohr ele aperfeiçoou esse negócio, né? O Faraday é importantíssimo para as relações eletromagnéticas, tá ok? Muito importante para essas relações eletromagnéticas. O Thomson também, ele vai falar sobre cargas elétricas. Tem o modelo atômico de Thomson, né? Ele vai introduzir ali aquela ideia de cargas elétricas, certo? Esse modelo atômico, ok? É aquele modelo atômico que é chamado de pudim de passas, porque ele tem uma estrutura maior e dentro tem estruturazinhas menores que são justamente as cargas elétricas, ok? E o Coulomb, nós temos, né, a relação do Coulomb lá na eletrostática, certo? A força de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas, certo? Então, entre as cargas elétricas e os corpos eletrizados, não é isso? Então, cada um tem sua contribuição aí. Mas quem falou sobre elétron, né, e determinou a sua carga foi o Millikan, né? Ok? Então, a resposta é a letra A. A questão 4. A figura abaixo foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio, certo? Então nós temos ali um átomozinho de lítio no estado fundamental, certo? Segundo o modelo de Rutherford-Bohr, né, que é aquele modelo planetário, tem um núcleo e a eletrosfera. Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número de nêutrons, letra A, né, no núcleo, letra B, partículas no núcleo, letra C, elétrons por camada e letra D, partículas na eletrosfera, tá certo? Então é o seguinte, aqui a gente já começa a perceber nós temos o nosso núcleo atômico, né, formado por 4 nêutrons e 3 prótons, e nós temos aqui 3 camadas né, de elétron, né, 3 camadas aí na eletrosfera, certo? Então qual é ali a incompatibilidade, né? Será que nêutrons no núcleo? Letra B, partículas no núcleo, né, onde que está errado? Elétrons por camada ou partículas na eletrosfera, certo? Então, se você disse que é a letra C, elétrons por camada, certo? Você acertou, certo? Qual é a relação aqui? Nós temos aqui uma relação, certo? De se manter a estabilidade de um núcleo, que é justamente por conta do número, né, de partículas, que tem ou no núcleo ou na eletrosfera, tá certo? Então nós temos um núcleo atômico, nesse núcleo atômico nós temos a divisão, né, dos seus elementos, e na eletrosfera também, tá certo? Então, esta relação, para que a gente tenha aqui, não é, um átomo no seu estado fundamental, ela tem que ser igualitária, certo? Justamente para manter ali as relações eletromagnéticas, tá ok? E a única que a gente não consegue ver que não está é justamente os elétrons por
camada. Tá ok? Tá ok? Então, resposta letra C. No caso da questão 5, né? Essa questão 5 ela vai ficar para que vocês analisem, né? Façam análise em casa. Certo? Respondam, que no caso vai ser a letra E, certo? Mas façam análise do que está se falando. Ok? Com isso, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.